Porque quando nós olhamos para uma cidade que está bem distante de nós, nós vemos a luz daquela cidade toda piscando. E quando a gente chega lá, não nenhuma tá piscando não, tá tudo aceso sem piscar. Por que acontece isso? Boa pergunta, enviado pelo Gerson Assis. Isso se dá por conta de uma coisa chamada refração atmosférica. A refração atmosférica acontece, quer dizer, ocorre quando a luz passa de um ponto para o outro, com um índice de refração diferente. Como assim? No caso das luzes de várias cidades, ela passa por várias atmosferas antes de chegar aos seus olhos, aos meus olhos. E nós sabemos que a atmosfera é composta por várias camadas diferentes de ar. Além de camadas diferentes, são densidades diferentes. Então, densidades diferentes, temperatura diferente, ar diferente. Essas variações de tudo isso que eu falei causam variações nos índices de refração atmosférica. Então, a luz, quando passa por esse monte de variações, ela sofre desvios na sua trajetória. E esses desvios fazem com que a luz pareça para você, para mim, que ela está piscando, quando de fato ela não está. E isso também acontece quando nós observamos as estrelas no céu. É a nossa atmosfera que faz com que pareça que está piscando. Pois se você sair da atmosfera e for lá no espaço sideral e observar as estrelas de longe, nenhuma delas está piscando de fato. O que acontece com uma pessoa durante uma crise de enxaqueca? O que acontece com a cabeça dela? Na realidade, o que está acontecendo lá dentro, né? Para estar doendo tanto? Boa pergunta. É enviado pelo André Freitas. Na verdade, a ciência ainda não sabe explicar direito o que acontece com uma pessoa ou com a cabeça dela quando ela está passando por um momento de enxaqueca, ou seja, por uma crise de enxaqueca. A enxaqueca é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. A pessoa que tem enxaqueca vai ter a vida inteira. Porém, mesmo a ciência não sabendo ao certo o que acontece, já foi possível identificar 3 acontecimentos durante uma crise de enxaqueca. O primeiro deles é que os vasos sanguíneos do cérebro se dilatam e se contraem de forma muito irregular. Isso causa uma inflamação dolorosa e gera dor. Outro ponto é que as células nervosas do cérebro liberam substâncias químicas, como por exemplo a serotonina, também contribui para a dor. E por fim, a atividade elétrica do cérebro. Ela é alterada durante uma crise de enxaqueca. No caso da eletricidade que é alterada, pode levar a outros sintomas, como náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e ao som. Então, de uma forma geral, esses 3 acontecimentos estão sempre presentes durante uma crise de enxaqueca. Os vasos dilatam e se comprimem, liberação de serotonina, que causa dor, e alteração na atividade elétrica do cérebro. Como são medidas as polegadas das televisões, dos celulares e tudo que tem tela? Boa pergunta, enviado pelo Anderson Carvalho. Vamos descobrir. A medida de uma polegada de uma tela é sempre medida de uma ponta inferior a um canto superior de lado oposto. Exemplo, se eu for medir uma televisão, eu meço do canto inferior esquerdo e vou até o canto superior direito, ou vice-versa. Essa é uma linha diagonal que atravessa a tela. E esse método de medição é padrão no mundo inteiro para medir polegadas de telas, como celulares, televisores, monitores de computador, notebook, tablets e tudo que tem tela. Essa medida diagonal fornece uma comparação consistente entre diferentes formatos de tela. Por exemplo, uma televisão de 32 polegadas e um celular de 6 polegadas podem ter diferentes larguras e alturas, mas a diagonal oferece um ponto de referência comum. Lembrando que toda medição de tela não inclui bordas, é apenas a tela. E para você ter uma ideia, cada polegada equivale a 2,54 cm, ou seja, 2,54 centímetros. Esse é o tamanho de cada uma polegada. Então, se você medir uma televisão de 50 polegadas, de uma ponta da diagonal inferior desse lado ou do outro até o lado oposto, no superior, vai dar 127 centímetros. 127 centímetros dividido por 2,54, que é o valor de cada polegada, o resultado é 50. Então, são medidos as telas do seu celular, da sua televisão, do seu monitor, do seu computador, do seu notebook e do seu tablet. Qual que é a altura máxima que uma pipa pode subir no céu? Boa pergunta, para quem empina pipa, esse assunto é interessante. Inclusive, quem sugeriu esse tema foi o Alan. Vamos descobrir. A altura máxima que uma pipa pode subir no céu, a altitude que ela pode alcançar, depende de alguns fatores. O principal é a força e constância do vento. Claro que também influencia o tamanho e o peso da pipa. Em
condições de ventos fortes e constantes, uma pipa padrão aí, sei lá, em São Paulo fala peixinho, né, no caso, ele pode chegar a uma altura de até 100 metros de altitude, o que é muito alto. 100 metros é coisa, né? Tem carretel pra caramba pra dar conta disso aí. Porém, no ano de 1997, o neozelandês Peter Lim bateu o recorde mundial de altura de pipa. O pipa dele tinha um tamanho de 640 metros quadrados. Era muito grande. E conseguiu chegar a uma altitude de 2.800 metros. Haja linha, hein? Geralmente é 100 metros, o cara conseguiu chegar a 2.800. Coisa, hein? Imagina pra segurar um negócio desse aí. Resumindo, pra você soltar um pipa, você pode, no máximo, alcançar uma altura aí de 100 metros num pipa padrão, comum, desses que vende em papelaria, em loja. Nossa, faz quanto tempo que eu não empino pipa, hein? Sei lá, acho que faz uns 200 anos.